Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol. Boa noite também a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana a todos. Oi, Vera. E aí, Vera, Petrobras, hoje já até disseram aqui que é tanta coisa na Petrobras que não deveria nem ser ponto final, deveria ser reticências, assim, já sem fim. Até porque não terá o fim, né? Até porque hoje está mais para reticências mesmo, Bocardi. Começou a agitação há bastante tempo e, mais notadamente, no pós-feriado, né? Com o anúncio de que viria o tal reajuste tão adiado dos combustíveis. O Bolsonaro enlouqueceu, seguido também pelo Arthur Lira e pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Todo mundo muito exaltado, falando até em CPI da empresa, numa movimentação inédita de um governo propor CPI de uma empresa da qual ele é o maior acionista. Nunca se viu antes essa jabuticaba, mas foi uma forma do Bolsonaro, do Lira, do Ciro Nogueira e dos demais pressionarem para que se consumasse logo a demissão do José Mauro Coelho, que tinha sido nomeado pelo próprio Bolsonaro em abril para substituir o general Silvio Luna, mas como não fez as mudanças que o Bolsonaro esperava na política de preços da empresa, porque, enfim, não é uma determinação do presidente da empresa mudar a política de preços da Petrobras, caiu em desgraça e foi logo substituído. Então, o dia começou hoje com um anúncio feito pela Petrobras, num fato relevante, comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, de que o José Mauro Coelho estava renunciando à presidência. Com isso, então, se abriu aí o caminho para a sucessão pretendida pelo presidente, mas não no ritmo pretendido por ele. Bolsonaro pretendia que o seu indicado já assumisse interinamente hoje, mas isso não foi o que aconteceu, porque ainda está em análise o currículo dele, ainda tem que passar por uma série de etapas do processo de conformidade da empresa, que passa pela comissão de pessoas, que passa pela troca do conselho antes da troca da presidência, e ele tem de passar a integrar o conselho para que possa ser designado presidente, ainda que interino, da empresa, porque a designação definitiva depende de uma assembleia de acionistas que tem de ser convocada. Enfim, está tudo ainda muito nebuloso, muito pantanoso, como vai ser feita essa sucessão. Tem várias tentativas de escape aos trâmites regulares sendo urdidas, tanto no Palácio quanto na própria companhia, na própria diretoria da empresa. Agora se criou um rebuliço tão grande que fica todo mundo tentando tirar coelhos da cartola para apressar as coisas, para fazer as coisas da maneira que o Bolsonaro deseja e para tentar diminuir uma crise que foi muito, muito amplificada por obra e graça do próprio presidente. Então, agora a gente tem de ver, pode vir qualquer coisa, pode vir a qualquer momento a convocação da Assembleia Extraordinária para trocar o conselho e designar o sucessor que o Bolsonaro indicou, que é o Caio Paes de Andrade, definitivamente ou interinamente, e pode vir também a mudança do resto de todo o conselho, que é o que o Bolsonaro pretende. Então, é uma empresa que hoje está operando em bases absolutamente incertas, sem nenhuma estabilidade, sem nenhuma previsibilidade e com uma interferência nunca vista por parte do Executivo nos seus trâmites, na sua política de governança, na sua política de preços. Isso tem um dano enorme em imagem, tem um dano em valor para a companhia e pode ter dano em sanções também, tanto na CVM, que abriu um processo, quanto na Bolsa Americana, caso os investidores e acionistas minoritários resolvam reclamar dessa interferência explícita do governo dentro da Petrobras. Agora, Vera, essa CPI está definitivamente sepultada? Sempre teve cara de bode na sala, né? Acenaram com a CPI, mas agora com a renúncia do José Mauro Coelho, vão desistir dessa ideia? Me parece que é uma ideia que só serviu para chantagear
agora ex-presidente, a renunciar, Carol, porque não faz sentido nenhum um governo, em véspera de processo eleitoral, fazer uma CPI. CPI é instrumento de minoria, de oposição. Nunca eu vi uma CPI governista, porque tem aquela máxima aí que é muito verdadeira, que a gente acabou de comprovar na CPI da pandemia, de que uma CPI você sabe como começa e não sabe como termina. Então, para que o governo Bolsonaro fosse parar no banco dos réus, numa CPI durante o processo eleitoral, era o que menos custava. E, além disso, é muito pouco factível você imaginar que você vai conseguir fazer uma CPI e mantendo senadores, mantendo deputados em Brasília, quando todo mundo já está dedicado às suas campanhas. Então, foi uma forma ali espetaculosa e bastante escandalosa que o presidente da República encontrou para atirar na companhia da qual o governo é maior acionista. Quando a gente fala maior acionista, é bom dar números aqui para que o nosso ouvinte entenda do que a gente está falando. Só agora, no dia de hoje, o governo federal, a União, vai receber 8 bilhões e 800 milhões em dividendos da Petrobras. Então, essa política de preços contra a qual o Bolsonaro vocifera todos os dias tem rendido, em termos de repasses de dividendos à União, um excelente dinheiro, responsável por rechear os cofres da União. Desde o início do governo Bolsonaro, o que chegou aos cofres do Tesouro via participação nos lucros, royalties, impostos e outras formas de repasses da Petrobras ao governo federal soma 447 bilhões desde 2019. Então não é um dinheiro desprezível e é um dinheiro que o governo poderia usar caso pretendesse realmente regular preços, falar que é um momento excepcional, que a inflação está muito alta e que a Petrobras precisa ter algum papel social, o governo poderia usar uma parte desses recursos para subsidiar uma redução do preço dos combustíveis, mas não optou em nenhum momento por fazer isso. E veio aí o aumento do final de semana e nada muda. Agora sim, Vera, as pessoas até escrevem aqui, fica todo mundo meio sem entender, porque ele nomeia as pessoas, ele escolhe as pessoas, daí depois essas pessoas são pessoas que não servem. Aí tem a grana que entra para os cofres da União. Então é uma confusão que só pode levar à questão do jogo mesmo, do jogo para poder mostrar que está fazendo algo em nome de quem sonha em pagar um combustível mais barato. Exatamente, Bocardi. A maior parte dessa movimentação é puro jogo de cena eleitoral. O presidente quer mostrar que está preocupado, que está junto com as pessoas que estão sofrendo com o impacto do preço do diesel, do preço da gasolina, do preço do gás de cozinha. A gente não nega que esse impacto é brutal para quem trabalha com transportes, é brutal para quem simplesmente usa carro ou usa transporte para trabalhar em outras atividades, é brutal para o dia a dia das famílias que usam gás de cozinha, é um problema mundial, não é um problema só brasileiro e que não tem uma solução nem fácil e nem de curto prazo, porque a gente, dada a prorrogação, né, dado o caráter prolongado da guerra da Rússia na Ucrânia, vai ter escassez de oferta, está tendo já escassez de oferta de petróleo. Então os preços vão seguir pressionados. Os países estão adotando diferentes formas de lidar com isso, muitos deles adotando algum tipo de subsídio. Mas o governo Bolsonaro nunca teve uma política clara e planejada, nem que fosse para fazer uma interferência nos preços pontual. Ele ficou jogando a culpa, ora para os governadores, ora para a direção da empresa, quando não para ambos concomitantemente, sem que isso resolvesse e sem que isso significasse uma redução efetiva, prolongada e perceptível para as pessoas na ponta. Então, ele fica falando isso porque isso vai parar nas redes sociais, isso reverbera nos grupos de WhatsApp, aí os bodes expiatórios escolhidos por ele são aqueles que a população aponta, mas veja que nem para isso é totalmente bem sucedido. Hoje teve uma entrevista do presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros, o Chorão, em que ele diz, olha, a gente não compra essa história de que o governo federal não tem culpa na história, porque aí, né, nas palavras dele, que
é de um movimento que tende à radicalização. O governo poderia fazer mais. Então, o Bolsonaro vai seguir pressionado, mesmo pela sua base apoiadora. Ele chegou a usar a possibilidade de uma greve dos caminhoneiros como argumento para destituir a direção da Petrobras e para tomar alguma outra medida mais radical. Isso no feriado. Ele disse, olha, não estão percebendo o risco de uma greve dos caminhoneiros. Ou seja, olha a irresponsabilidade de um presidente da República, sabendo os danos que uma greve desse tipo causa à economia, causa ao país, causa ao abastecimento, falar isso como um trunfo para obter a demissão do presidente da Petrobras. Mas isso não está totalmente afastado. Então, o Bolsonaro ele vai plantando demônios com um discurso eleitoreiro e esses demônios se voltam, não raro, contra ele mesmo. Porque pode vir a acontecer uma greve de caminhoneiros. A de 2018 foi exatamente nessa época, em maio, junho, e causou danos muito sérios a uma economia que estava tentando voltar a crescer naquela ocasião. Então é irresponsabilidade do presidente, ele não sabe o que fazer, é eleitoreiro e não surte o resultado que ele imaginaria. Bom, vamos para o nosso próximo assunto. Você quer comentar ainda alguma coisa sobre isso, Bocardi? Eu posso falar Não, de tem urnas só a questão do eletrônicas? Lira também, né? Que teve muito presente na discussão, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira. Onde quer chegar Pesou a também mão, com né? isso? Depois vai, recua... Importante a gente falar desse personagem, porque ele teve um peso muito importante, inclusive com ameaças pirotécnicas de que chegou a hora da verdade, é hoje o dia D da Petrobras, e aí deu uma recuada depois que o José Mauro Coelho anunciou que estava saindo, tirando o time de campo e recuando. Então ele queria forçar também a demissão do presidente da Petrobras. Resta saber com que interesse, né? Porque não é só preocupação com o preço dos combustíveis. Ele quer dar uma satisfação para o seu eleitor, isso é claro, mas também a gente tem que lembrar que o PP, partido do Lira, tem interesses históricos, né, na Petrobras. E com isso ele vai tentando de volta trazer a Petrobras para a área de influência do partido. Não por acaso ele teve aí a parceria do Ciro Nogueira nessa campanha pela demissão da diretoria da Petrobras. Então a gente tem que ficar atento se nessa troca geral de conselheiros, de diretores, de presidente, não vai voltar a ter uma ingerência política na direção da empresa, que a gente já viu acontecer lá atrás com o Severino, depois mais adiante com o próprio Ciro Nogueira e outros do PP, durante o governo Lula, durante o governo Dilma. A Petrobras sempre foi um ponto de interesse desse partido, então me chamou a atenção essa veemência, para usar uma palavra bastante eufemística, com que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira se empenharam nesse caso. É um tom ameaçador mesmo. Assim. Hora da verdade. Exato. Cadê a verdade? Mas era a verdade lá atrás, no outro governo, agora a verdade agora, e assim a empresa é usada, né, para atender os interesses de cada um dessas figuras. Vamos, Carol. É isso mesmo. Vera, falando agora de outro monstro imaginário aí, né, moinho de vento que o governo Bolsonaro combate, tem também essa frente de ataque à justiça eleitoral. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, confirmou a presença de representantes das Forças Armadas na reunião do Comitê de Transparência Eleitoral, mas ele está insistindo num encontro exclusivo, né, entre militares e técnicos do TSE. Pois é, houve essa reunião hoje da Comissão de Transparência para analisar sugestões que foram feitas aí nos últimos meses, para afinar alguns procedimentos de auditoria, de fiscalização, os próximos passos aí daquele sistema que é bem completo e bem complexo de auditoria passo a passo das urnas eletrônicas. E no fim de semana, o ministro Edson Fachin mandou um ofício ao Ministério da Defesa enfatizando a importância de as Forças Armadas enviarem representantes nesse encontro, né, para depois não dizerem que estão sendo alijadas do processo, que não estão sendo tratadas com a devida deferência, etc. E nem assim o general Paulo Sérgio se deu por vencido, se deu por satisfeito.
enviou um ofício em resposta, dizendo que sim, participariam as Forças Armadas dessa reunião ampla, com as várias entidades, os partidos políticos e todos os representantes aí de organizações que vão fiscalizar as eleições, mas que seria necessário haver uma reunião específica entre as Forças Armadas e os técnicos da Justiça Eleitoral. Veja que isso não está previsto em nenhum código eleitoral, em nenhuma lei eleitoral, não está previsto na Constituição que antes da eleição você deva ter uma reunião técnica específica entre técnicos da Justiça Eleitoral e técnicos das Forças Armadas. Não existe isso em lugar algum, mas ele ainda assim insiste, e aí me chamou a atenção um dos termos usados nesse ofício, que ele fala uma reunião específica para tratar de aspectos técnicos complexos. Então, ao vender essa complexidade, as Forças Armadas parecem querer insistir na tese segundo a qual há vulnerabilidade, há riscos de fraudes, há lacunas, há coisas não auditáveis, coisas não explicáveis, tudo que já foi refutado em sucessivas respostas da Justiça Eleitoral aos questionamentos dos próprios militares. Então, o ministro, que no começo parecia que não daria seguimento a todos os questionamentos feitos pelo seu antecessor, o general Braga Neto, à lisura das eleições, acaba que está indo nessa mesma toada. Já não é a primeira, não é a segunda, nem terceira manifestação do ministro da Defesa, em linha com o que diz o presidente Jair Bolsonaro a respeito da vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Então ele está esticando essa corda, está insistindo nesse tema, mesmo com todas as tentativas do ministro Edson Fachin de se aproximar dele, de responder às suas dúvidas, de trazê-lo para dentro da comissão que analisa a transparência das eleições. Ele vai cada dia plantando uma desconfiança, cada dia esticando essa corda, cada dia dizendo que precisa de uma reunião específica, que não está sendo bem atendido. Tudo isso atende a uma narrativa, né? A ideia é que no tempo você tenha uma narrativa para dizer, olha só, nós por muitas vezes cobramos e não tivemos a resposta. O ministro Fachin está sendo inteligente, não está deixando nada sem resposta, justamente para não dar esse pano para a manga. Vamos ver como ele vai responder a isso. O risco, nesse caso, é que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Se ele não responder, as Forças Armadas vão dizer que estão sendo tratadas com desmantelo e etc. E se ele responder positivamente, ele vai cada vez cedendo mais espaço que não é necessário que ceda. As Forças Armadas não são um ator na fiscalização das eleições, não dessa maneira. No ofício que ele mandou no fim de semana, o ministro Fachin falou, olha, eu conto com vocês principalmente para o que é o principal papel das Forças Armadas nas eleições, que é logística, ajudar a levar a urna eletrônica onde é difícil acesso, trazer de volta, garantir a logística das eleições. Isso ficou sem resposta da parte do general Paulo Sérgio. E aí ele vai e faz um pedido a mais. Vamos ver se de concessão em concessão a Justiça Eleitoral não acaba abrindo também demais a guarda para os militares quererem mandar no processo eleitoral, algo que não é saudável e que a gente sabe a quem atende. A Regina de São Paulo pergunta, desde quando militares entendem de processos eleitorais e democracia? Exato, Bocardi. Primeiro que é isso, a nossa história com os militares é de solapação da democracia e das eleições. Então, ela tem toda a razão no aspecto histórico. E no aspecto técnico, as dúvidas que eles mandaram, listadas para o TSE, tinham um monte de inconsistências, perguntavam coisas que não eram corretas, receberam respostas meio vexatórias da linha, olha, vocês não sabem nem o que estão perguntando. Então, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista técnico, os militares são os mais credenciados para cobrar alguma coisa em termos de lisura e transparência eleitoral. Vera, vamos falar desse episódio aí do fim de semana. O ex-presidente Lula, num evento, ressuscitou um caso lá dos anos 90, de 1998, falando da participação dele naquele episódio da extradição dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Disse que intercedeu junto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, ao então ministro da Justiça Renan Calheiros. Foi um caso noticiado na época, mas que acabou agora virando munição aí nas redes bolsonaristas, né? Eu, sinceramente, não entendi qual foi o objetivo do Lula
ao ressuscitar esse assunto. O objetivo, do ponto de vista estratégico mesmo da campanha dele, ele quis fazer uma deferência ao Renan Calheiros, porque foi em Maceió que ele fez isso, porque o Renan era o ministro da Justiça na época. Mas ressuscitou um caso antigo, um caso que é um fantasma ali para o PT, do qual o PT tentou se dissociar por décadas, porque na época, no cativeiro do Abílio Diniz, isso foi dias antes do segundo turno, foi em 11 de dezembro de 89, e naquela época o segundo turno era em dezembro, o segundo turno foi em 17 de dezembro. E apareceram camisetas e materiais de campanha do Lula no cativeiro do Abílio Diniz. O PT ficou por décadas dizendo que aquilo foi plantado ali e negando relação com aquele grupo. O grupo era um movimento de esquerda revolucionária internacional, tinha 5 chilenos, 2 canadenses, 2 argentinos e 1 brasileiro. Na época, o Fernando Henrique Cardoso concedeu extradição aos estrangeiros e só o brasileiro ficou cumprindo pena, mas mesmo depois também saiu para ser preso logo depois, em 2004, por tráfico de drogas. Então é algo de que o PT nunca quis se associar e que agora, com o Bolsonaro fazendo esse discurso de associação do petismo ao Foro de São Paulo, à Venezuela, a Cuba, não tem ganho nenhum em ressuscitar dessa maneira. Deu pano para manga. O Eduardo Bolsonaro foi para cima, reproduziu o vídeo nas redes sociais dele e falou, olha, e se for o seu filho sequestrado, será que o PT também vai agir para libertar os sequestradores? Então, é sopa no mel para o discurso bolsonarista de demonização da esquerda no continente e no Brasil e também para esse discurso na área de segurança, de que o PT apoia bandido, etc. Então, duplamente ruim, não deu para entender. E não é a primeira que o Lula faz na campanha de ele próprio dar tiro no pé e trazer à baila assuntos que vão ser usados contra ele, né? E juntou também com a história da Colômbia, né? Da eleição e no discurso também um trecho do presidente eleito falando sobre soltar jovens presos, não é? Exatamente, Bocardi. A eleição na Colômbia está sendo usada pelos dois lados com vieses diferentes, né? Na parte da esquerda, louvando a primeira eleição de um líder de esquerda na Colômbia, um país tradicionalmente católico, conservador e de direita, e também trazendo com muita ênfase o fato de a vice do Gustavo Petro ser uma ativista negra, a primeira mulher negra vice-presidente da Colômbia. Então, um discurso bastante festivo por parte da esquerda e também da possibilidade de se derrotar um populista de direita, que era o adversário dele, né? O Rodolfo Fernandes, mas por parte da direita bolsonarista, um discurso de alerta, de olha o risco que nós corremos, pelo fato de que o Gustavo Petro é um ex-guerrilheiro. Ele fez parte do grupo guerrilheiro urbano, não das Farc. Um grupo guerrilheiro urbano, o M19, participou de ações da guerrilha, foi torturado e preso em razão disso e superou esse passado. Aqui no Brasil, várias pessoas que participaram de movimentos de guerrilha também foram eleitas para cargos eletivos. A Dilma, a Luísio Nunes Ferreira, José Aníbal, José Dirceu, muitos que participaram da guerrilha na época da ditadura, e hoje ele faz parte de uma esquerda com ali uma tendência a temas da pauta de direitos humanos e da pauta ambiental, mas também tem esse discurso aí de pró-Venezuela, defendendo o que você falou, libertação de jovens guerrilheiros. Então, isso tudo vai ser usado pelo bolsonarismo, e já está sendo usado, como risco para o Brasil diante de um crescimento da esquerda no continente. Então, tem duas narrativas totalmente opostas sendo feitas a partir da eleição da Colômbia. Vamos com a música, gente? Qual é a música? Sexta eu não participei, então não teve dica cultural, e foi aniversário do Chico Buarque no fim de semana, né? Aliás, uma sequência de aniversários aí de gênios da música. Ele lançou um samba novo, chama Que Tal um Samba, dialoga muito com a música Sem Samba Não Dá, do Caetano, e fica aí como a nossa, e também fala muito do momento que a gente está. Então vamos de Chico Buarque. A galera aqui na sintonia, porque eu já vi umas 2 ou 3, deixa eu tentar... Teve aqui o Sidney Lima, a gente guarda para uma próxima, ele é de Ribeirão Preto. Lá vai o Brasil descendo a ladeira, do Moraes Moreira.
Mas outras pessoas... Os versos de Que Tal um Samba, Aldemir Teles, do Recife, enviou aqui. Quem mais? E outras pessoas, eu separei aqui. Mas, enfim, tá valendo a galera na mesma sintonia. Que tal um samba? Um samba, que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio, um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo, coração pegando fogo e cabeça fria, um samba com categoria, com calma, cair no mar, lavar a alma. Incrível que além de samba, eu acho que ele não repete nenhuma palavra nessa música, ele tem muita palavra. Aquelas músicas que a gente não vai decorar nunca, né? É incrível o vocabulário desse homem. Então, mas é uma música pra galera ouvir depois com atenção, porque ela é bem longa mesmo, como a Vera disse, e lá na frente, por exemplo, que tal puxar um samba porreta depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência? É uma dor filha da puta, que tal? Eu tentei o pio, o Bocardi foi no Uma dor filha da puta, que tal? É a letra da música, gente. É isso aí. Tô reproduzindo. Aspas. Estamos entre aspas. Então fica aí a recomendação, porque vai que vai, viu? Não dá pra gente tocar ela inteira aqui. Mas isso, valeu pela Chico lembrança. Pistola. Tchau, Valeu. gente. Até Beijo, Vera. Até mais. Que tal uma beleza?